E aí, mãe, tá buscando desfraldar o seu filho? Tá lendo, pesquisando, buscando várias informações para que você possa desfraldar o seu filho? A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não desfralda o seu filho. Como assim, Dani? É isso mesmo, mãe. Não é você que desfralda o seu filho. É ele que te dá os sinais para que você possa conduzir esse processo de maneira tranquila, sem traumas para ele e sem estresse para você. Mas existe uma maneira muito fácil, muito tranquila, muito prática de você realizar esse desfraude em 3 passos. Então, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou contar para você. A primeira coisa que você deve saber é que, como eu disse, já que não é você que realiza o desfraude e sim a criança que deve estar pronta, então a primeira coisa a ser observada são esses sinais de prontidão que a criança apresenta. Será que a sua criança está fisicamente pronta para esse desfraude? Mas como que eu vou saber isso? Você vai observar a coordenação motora das perninhas do seu filho. Você vai observar, por exemplo, se ele consegue correr, se ele consegue subir escada, alternando os pés, se ele já consegue pular de um pé só. Todas essas são pistas de que os membros inferiores do seu filho, as perninhas e também o músculo do esfíncter, do xixi e do cocô estão prontos, que a criança já consegue controlar esses músculos e saber a hora de soltar e a hora de segurar o xixi e o cocô. Mas não adianta apenas os músculos da criança estarem prontos se ela não está entendendo esse processo, se ela não está entendendo o que está acontecendo ou o que vai acontecer nesse desfraude. Então, o segundo grupo de sinais de prontidão são os sinais cognitivos do desfraude. É isso mesmo que eu disse. Ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que saber o que é xixi, o que é cocô, tem que entender quando você dá uma ordem para ela de ir ao banheiro, tem que saber também pedir, dizer palavras simples para que ela possa pedir para ir ao banheiro ou pedir o xixi, pedir o cocô. Então a criança tem que estar cognitivamente entendendo esse processo para poder responder a ele. Mas de nada adianta também se a criança está pronta fisicamente, está pronta cognitivamente, mas não quer colaborar. Muitas vezes o desfraude acontece entre os 2, 3 anos da criança, que é uma fase de muita busca por autonomia, por independência, e muitas vezes nesta fase a criança se torna menos colaborativa. Então, muito importante você perceber se a sua criança está emocionalmente disposta a colaborar nesse processo, porque senão, primeiro a gente trabalha essa colaboração para não virar uma guerra, um estresse e muito menos traumatizar essa criança no decorrer do processo. Mas identificar esses sinais é apenas o primeiro passo. Lembra que eu falei para você que eram 3 passos? Então, qual é o segundo passo, Dani? É estudar. Mas não é estudar os materiais na internet, não é estudar livros, é estudar a sua criança. Entender os hábitos da sua criança. Quanto que ela toma de água, em que momentos ela faz xixi, em que momentos ela faz cocô. Ela tem o hábito de fazer o xixi no meio da noite ou não, ou ela acorda seca. Quantos xixis ela faz por dia, em que horários mais ou menos acontece esse xixi, esse cocô. Você precisa observar
Porque o desfraude, ele é personalizado. O desfraude é um processo de cada criança. Mesmo gêmeos, ou para os gêmeos, o desfraude vai acontecer em cada momento e de uma forma diferente, porque os hábitos, o ritmo biológico de cada criança é um. Então, observe a sua criança, estude a sua criança. E aí, só no terceiro passo, na terceira etapa, onde você vai juntar tudo isso, é que os livrinhos, os filminhos, um piniquinho diferente, é só nesse momento que esses elementos vão fazer diferença. É só nesse momento que você vai utilizar essas ferramentas. A ferramenta por si só não vai realizar o desfraude do seu filho. É isso mesmo, não é o livrinho que vai realizar o desfraude do seu filho. É você observar os sinais, observar a rotina do seu filho, colocar tudo isso em prática e aí então desenvolver um processo de ir levando o seu filho ao banheiro, mais ou menos naqueles horários, mais ou menos seguindo aquela rotina, e aí sim, para fazer o seu filho permanecer no banheiro, é que a gente usa os livrinhos, é que a gente usa as musiquinhas e as distrações. E com certeza, se você vai respeitando esse ritmo biológico do seu filho, com certeza esse processo vai dar certo por aí. Significa que acidentes não vão acontecer? Com certeza vão. É um aprendizado, mas infelizmente é um aprendizado que ainda está permeado por muitos mitos. E eu vou esclarecer aqui para você também 3 mitos do desfraude que você não pode deixar acontecer por aí. O primeiro deles é quando todo mundo diz que devemos desfraudar no verão. Lembra que eu disse que o processo é particular de cada criança? Não necessariamente a sua criança vai estar pronta no verão. Então, você vai desfraudar o seu filho quando ele estiver pronto para o desfraude. É isso mesmo. Vou contar aqui para você mais 2 mitos do desfraude e como que você vai reagir a eles, mas aproveita, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui para mim se você tá gostando desse conteúdo e aproveita, se inscreve no canal também, porque toda semana temos conteúdos de qualidade para você. Mas, voltando aos mitos do desfraude, o segundo mito é o que a gente deve elogiar, mas também premiar e recompensar o desfraude. Quando a criança está desfraudando, não porque é um processo natural, não porque ela está colaborativa e com vontade de que isso aconteça, quando ela está desfraudando simplesmente para receber prêmios, para receber brinquedos, primeiro, ela pode não estar pronta e aí pode ser muito traumático para ela e podem acontecer muitas dificuldades nesse processo. Além disso, ela deve desfraudar porque essa é uma etapa natural de desenvolvimento. A gente nunca deve ensinar os nossos filhos que eles devem crescer para serem premiados. Porque pode parecer pouco, pode parecer só uma boneca, uma figurinha, mas a gente vai criando esse hábito, essa cultura de que o comportamento deve ser premiado e não natural. E com certeza isso vai trazer mais dores de cabeça para você no futuro. E aí, por fim, gente, e essa é a pior de todas, o pior mito do desfraude é que tem que deixar a criança molhada para ela aprender. Gente, mães, quem é que quando a criança cai, quando a criança leva um tombo, vai lá e bate na criança e pune a criança? A criança está aprendendo, então erros nesse processo são naturais. Tombos vão acontecer.
É a mesma coisa com o desfraude. A criança está aprendendo, ela já ficou envergonhada, ela já viu que ela não conseguiu. Então, punir essa criança por estar aprendendo é algo que absolutamente você, mãe, não vai realizar por aí. Mas como esse, eu sei que tem muitos palpiteiros de plantão, tem muitos mitos relacionados aí ao desfraude. Então, terminando esse vídeo, coloca aqui nos comentários para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder sobre esses mitos, pautada, é claro, na psicologia do desenvolvimento infantil.